Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de fevereiro de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, quartou amanhã, a gente tem jogo pra caramba, principalmente jogo de estadual, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar primeiro pelos jogos ali da Europa, jogos da África, depois a gente vai finalizar com o estadual, beleza? Aí a gente não vai passar por horário, tá? Eu vou passando aqui por estado, eu já separei uns jogos específicos aqui que me interessam para amanhã do estadual e a gente vai conversar, beleza? Vamos começar então logo, sem enrolar muito. Primeiro jogo que eu tenho para amanhã, 4 horas da tarde, semifinal da Copa Africana de Nações, Burkina Faso contra Senegal. Eu sempre falo para você o seguinte, Senegal tem um grande elenco. Comparado ali às outras seleções africanas, tem grandes jogadores espalhados ali pela Europa, jogadores que são titulares e fundamentais nos seus times. A gente tem um goleiro Mendy, que é do Chelsea, a gente tem o Koulibaly, que é zagueiro do Napoli, várias vezes já foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano. Pô, a gente tem o Mané, atacante do Liverpool, a gente tem o Gueye, que é volante do PSG, dentre outros jogadores aí que são famosos e são jogadores muito bons. Vai enfrentar a Burkina Faso, que é uma seleção que é uma surpresa, está na semifinal. A gente já imaginava outras seleções, como Argélia, que já ficou pelo caminho, Marrocos já ficou pelo caminho também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Burkina Faso não perdeu ainda na Copa. Dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols, até porque a Copa Africana de Nações ela tem sido muito under, principalmente essas seleções assim que são mais abaixo da média. Os últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Já Senegal vem de 11 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 6 a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar aqui, Burkina Faso, a campanha dela. Perdeu de 2-1 para o Camarões na primeira rodada, ganhou de 1-0 do Cabo Verde, empatou em 1-1 com a Etiópia, empatou em 1-1 com o Gabão e ganhou de 1-0 da Tunísia. O que eu tenho aqui? Se você reparar, a Burkina Faso ela fez gol em todas as partidas. Todas as partidas ela fez pelo menos um golzinho, mas em todas ela só fez um golzinho mesmo, não chegou nem a 2. Já Senegal... Senegal, comentei com vocês que embora tenha uma grande seleção, não tem jogado bem, não vem apresentando um bom futebol, com exceção desse último jogo, que até gostei da seleção de Senegal, mas antes não vinha apresentando. Ela ganhou de 1-0 com gol de pênalti no último minuto, depois vem de 2 empates em 0-0, aí ganhou do Cabo Verde nas oitavas de final, porque Cabo Verde estava com 2 a menos, e esse último jogo foi o jogo que realmente Senegal despontou. Senegal jogou ali, impôs seu futebol, impôs a superioridade dos seus jogadores e foi interessante. Dito isso, o que eu exploraria aqui? Vitória do Senegal com um empatezinho para ficar safe, tá bom? Mas eu acredito sim que o Senegal deva vencer, só que quem quiser ir no Senegal, quem quiser ir seco, não coloca no bilhete, você já tá pegando 83% do seu investimento, é quase o dobro, não tem por que ficar misturando com outro jogo, já é um investimento de risco, isso aqui, mesmo o Senegal sendo favorito, aquele jogo, esse último jogo pode ser um jogo isolado, ele volte a jogar mal, ser um jogo 0-0, mercado de gols, toma cuidado, por mais que a Copa Africana seja under, jogos de mata-mata, que são partidas únicas, eu não aconselho ninguém a entrar em menos gols, tá bom? Você pode explorar gols, de repente sai o primeiro aqui do Senegal, Burkina Faso vai para ataque com tudo, igual a gente teve desse próprio último jogo do Senegal, que foi contra a Guiné Equatorial. Senegal fez um gol, Guiné estava sendo eliminado, teve que ir para cima, acabou levando mais 2, beleza? Então, nesse caso aí, eu aconselharia buscar gols depois de sair o primeiro. Fora isso, o meu conselho é que acredito que o Senegal não perca esse jogo, no máximo leve para a prorrogação ou para os pênaltis, mas aí o empatezinho já devolvia a nossa entrada. Beleza, placar para mim desse jogo, vou cravar 2-0 para o Senegal, eu ia falar 1-0, vou cravar 2-0, mas tem o seu perigo aqui, porque a gente tem que respeitar a campanha que Burkina Faso tem feito, beleza? 4 horas da tarde, a gente tem pelo Campeonato Português, Benfica recebendo o Gil Vicente. O Benfica é o terceiro colocado, acabou de perder a taça da Liga Portuguesa para o Sporting de virada. O Benfica tem 44 pontos, Gil Vicente tem 30. O Benfica, a briga dele atualmente é para disputar aqui a segunda posição, que dá uma vaga direta na Champions League. A fase que o Porto está vivendo, eu acredito ser muito difícil
o Porto não ser campeão. É claro que ele pode começar a tropeçar, ainda tem muito campeonato, tem praticamente um turno inteiro, mas nessa pegada que o Porto está levando essa competição aqui vai ser muito difícil ele perder o título. Então a briga do Benfica hoje é para tentar essa segunda colocação. Os dois primeiros colocados, eles garantem uma vaga direta na Champions League e o terceiro colocado vai para aquela fase de pré-Champions, que pega os campeões dos campeonatos de baixa expressão, campeonato da Suécia, campeonato da Romênia. Esses campeonatos aí eles não dão vaga direta, eles têm um outro processo de seleção, campeonato da Croácia também. Então para o Benfica é importante estar pelo menos em segundo para conseguir essa vaga direta. Do outro lado aqui eu tenho o Gil Vicente, que está com 30 pontos, no momento está aqui na vaga da Conference League, por mais que não seja uma competição de grande expressão, para o Gil Vicente disputar um torneiozinho internacional é muito importante, e aqui é importante também ele estar pontuando para tentar distanciar aqui dos seus adversários. O Benfica em 19 jogos ganhou 14, empatou 2, perdeu 3, é uma grande campanha, fez 52 gols e sofreu 16, é o segundo melhor ataque, e o Gil Vicente em 19 jogos ganhou 8, empatou 6, perdeu 5, fez 28 gols, sofreu 21. A campanha do Benfica é muito boa, cara. Em 19 jogos tu ganhar 14 é muito bom. O problema é que o Porto, ele tá fora do normal, pô. O Porto são 18 vitórias e 2 empates. É absurda essa campanha do Porto. E até o Sport e o Benfica, que também estão fazendo grandes campanhas, acabam ficando para trás. Benfica jogando em casa, 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, fez 24 gols, sofreu 9. É um bom mandante, não vou falar que é um grande mandante, porque a maioria das suas derrotas foi dentro da sua casa. E em 9 jogos fez 24 gols, excelente ataque aqui do Benfica. Vamos dar uma olhada aqui no histórico Benfica dos últimos 5 jogos. Em 4 a gente teve menos que 3 gols. O Benfica que tem o segundo melhor ataque, mas esses últimos jogos aí ele tem sido under. Dos últimos 5 jogos, em 4 venceu o primeiro tempo. O Gil Vicente vem de 4 jogos de vencibilidade. E assim, sem enrolar muito, tropa, para mim, vitória do Benfica. Benfica tá mordido, acabou de perder o título. A chance do Benfica ganhar o título era essa aí da Taça da Liga, porque não vai ser campeão da Liga. E tá mordido aí, acredito que o Gil Vicente vai pagar o pato, por mais que o Gil Vicente esteja fazendo uma boa campanha, esteja invicto a 4 jogos. Cara, Benfica jogando em casa, ele vai descontar esse vice-campeonato em alguém. Para mim, vitória do Benfica. Quem quiser explorar mais de gol e meio, para mim tem muita chance. Para mim, o Benfica vai com sangue no olho para esse jogo e eu cravaria uma vitória do Benfica, mais de gols e meio que me pega. Beleza? 4h45 da tarde eu tenho tudo para ter um jogo que vale a liderança na Escócia, quem sabe até pode decidir o título essa partida aqui. Eu tenho os dois brabos escoceses, que é o Celtic contra o Rangers. O Rangers é o atual líder e atual campeão. O Celtic tinha uma hegemonia, o Rangers acabou ganhando esse último campeonato, está na liderança. Só que assim, o Celtic está chegando, a distância era maior. Só que se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, o Rangers tropeçou em 2. Ah, ele empatou, tá invicto. Sim, mas na Escócia, como você só tem 2 times ali disputando, o empate acaba sendo um tropeço gigante, tá? E desses últimos 3 jogos ele acabou tropeçando 2. Mas são 2 equipes que estão invictas, são 2 grandes equipes, muito acima das outras. O Rangers, ele tá com 56 pontos e o Celtic, que vai jogar em casa, tá com 54. Então é a grande oportunidade do Celtic passar o Rangers, se manter ali na liderança e ficar dependendo só dele contra os outros times que são mais abaixo. O Rangers em 23 jogos perdeu apenas 1. O Celtic já perdeu 3, porém eles têm o mesmo número de vitórias. O que difere aqui é 2 partidas que o Celtic perdeu, o Rangers empatou. Então tá aqui a 3 pontos, uma vitória que já muda completamente essa tabela. O Rangers em 23 jogos fez 48 gols, sofreu 18, é um grande ataque. O Celtic fez 47, também é um grande ataque, sofreu 13, tá com uma grande defesa. O Celtic também tá sofrendo bem menos gols. Porra, o SofaScore ele sempre vem me trollar, né? Não é possível, não tem um dia que esse SofaScore não atualiza. Um dia. Mas vamos lá, seguimos. Celtic em casa, 9 vitórias e 2 empates, excelente mandante, fez 25 gols dentro de casa e sofreu apenas 2. Olha isso aí, o Celtic sofreu apenas 2 gols dentro de casa. O Rangers como visitante, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, fez 25 gols, sofreu 11, time completamente over, fora de casa. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Tem um histórico aqui de ser um jogo mais truncado. O Rangers vem de 3 vitórias seguidas contra o Celtic, 7 jogos de vencibilidade, freguesia tá rolando firme aqui.
Tanto o Celtic quanto o Rangers, eles estão a 13 jogos invictos. O Celtic está com 5 vitórias seguidas. Os últimos 5 jogos, em 5 foi a primeira equipe a marcar. Os últimos 5 jogos, em 4 venceu o primeiro tempo. O Rangers, dos últimos 9, em 7 a gente teve menos que 3 gols. Também é o time primeiro a marcar dos últimos 10 em todos os 10. A última partida entre elas foi 1-0, não está mostrando aqui, partida que foi em agosto. Bom, tropa, é o seguinte, para esta partida, qual é a minha ideia? A minha ideia é buscar gols depois do primeiro gol, tá bom? Quem quiser entrar pré-live, pode entrar no mar de gol e meio, mas assim, é perigoso porque os últimos confrontos delas têm sido mais truncados. O que eu quero explorar depois no gol? Porque, por exemplo, se o Celtic estiver ganhando, ele vai estar passando o Rangers, e o Rangers ele vai para o desespero, ele vai para cima do Celtic. Da mesma forma que se o Celtic estiver perdendo para o Rangers, o Celtic jogando em casa, né, ali, ele vai ter que se expor, ele vai ter que ir para frente, e aí a gente pode ver o Celtic fazendo, pode ver o Celtic levando, porque eu não quero entrar pré-live, porque o empate pro Rangers não é ruim. Ele empatar com o Celtic, na casa do Celtic, ele já tendo a vantagem de estar 2 pontos na frente, então pode ser ali, ainda mais o Rangers que tem sido under nesses últimos jogos, pode ser ali que ele consiga ficar arrastando esse jogo, segurando o empate, acabar fazendo um gol, depois levando um gol e esse jogo acabar morrendo 1-0, tá? Mas o meu interesse nessa partida é realmente se, começar o jogo pegando fogo, já sair um gol, aí a tendência da gente conseguir buscar mais 2, mais 3, de repente até mais um no final pode ser interessante, tá bom? Eu acredito que no momento atual o Celtic ele não perde esse jogo, mas o Rangers já está 7 jogos sem perder para o Celtic. O Rangers tem um grande retrospecto desses últimos contra o seu adversário e isso me tira qualquer possibilidade de buscar um mercado de resultados. Beleza? Mas é um jogo ao vivo. Pro pré-live é mais complicado. Pode ser interessante buscar gols pré-live, mas é perigoso também. 5h45, voltando para o Campeonato Português, eu tenho o Sporting que vai visitar o Belenenses. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, que essa classificação lá já vai ser muito autoexplicativa para a gente. Sporting é o segundo colocado, ele tem um jogo a menos que o Porto, se ele vencer ele vai a 50, fica a 6 pontos, né? Dá para buscar, como eu disse para vocês no jogo do Benfica, a gente tem praticamente um turno inteiro ainda, e eu acredito que em qualquer momento o Porto ele vai dar uma caída, não acredito que ele vai manter essa sequência o tempo todo. Então, para ele quiser continuar sonhando com o título, além de manter a distância do Benfica, para pelo menos jogar a Champions League com certeza, é importante ele vencer do Lanterna, do Belenenses, que em 19 jogos ganhou apenas 2. Sem contar que o Sporting está motivado, foi campeão em cima do seu rival e tem tudo aqui para vencer. E eu cravo essa vitória do Sporting, dependendo de como o Sporting começar o jogo, dá para buscar uma vitória no primeiro tempo. O Belenenses é um time muito fraco mesmo. Se eu olhar aqui, ele vem sofrendo gol nos últimos 12 jogos, além de ser um freguês, não ganha 12 partidas do Sporting, das últimas 5 em 4 perdeu o primeiro tempo, a situação do primeiro tempo que eu falei para vocês, e pode acabar valendo a pena aqui, mas num bilhete eu colocaria apenas uma vitória para ficar tranquilo, tá? Eu acredito que o Sporting, ele que está brigando pelo título mesmo ali, né, com aquela, aquela comemoração, aquela ressaca, eu acredito que ele tem tudo para vencer pela fragilidade do seu adversário. Placar para mim desse jogo, 2-0, eu nem falei os outros placares, né? Vou falar agora. O Benfica foi o primeiro jogo? Não, o maior do Senegal eu falei que eu acredito que seja 2-0. Benfica, para mim, vai ganhar de 3-1 esse jogo aqui. E o outro jogo foi de quem, tropa? Foi do Rangers com o Celtic, né? Para mim, esse jogo aqui, vou cravar 1-1. 1-1zinho. E esse jogo aí do Sporting, 2-0. Estados Unidos contra Honduras, 9h30, eliminatórias da CONCACAF. Tá bem legal, tá bem equilibrado aqui, ó. O Canadá tem 22, o Canadá que venceu os Estados Unidos na última rodada. Os Estados Unidos tem 18, o México tem 18 e o Panamá tem 17. Essa disputa aqui tá muito interessante porque o quarto colocado ele não vai direto para a Copa do Mundo, só os 3 primeiros, o quarto ele vai disputar uma repescagem ainda. Então é muito importante se manter aqui entre os 3 primeiros, tá bom? Como o Canadá já deu um sprintzinho ali, deu uma corridinha aqui deles, botou 2 jogos de vantagem, a briga por enquanto vai ficar mais entre esses aqui, beleza? Dito isso, os Estados Unidos tem que ganhar do Lanterna, da Lanterna, Honduras, que em 10 jogos não venceu nenhum, empatou 3 e perdeu 7, fez apenas 5 gols em 10 jogos, sofreu 19. Estados Unidos jogando em casa, são 4 vitórias e um empate, fez 8 gols, sofreu 2. Honduras fora de casa, 2 empates, 2 derrotas,
horrível. Estados Unidos não perde para Honduras há 7 partidas. Honduras, dos últimos 7 jogos, em 5, perdeu o primeiro tempo. E o que eu acredito para essa partida? Eu acredito que os Estados Unidos ele vem para matar o jogo, tá? Acredito que os Estados Unidos vem para decidir logo no primeiro tempo. Acabou de vir de uma derrota contra o Canadá, tá mordido, vai enfrentar o Lanterna. E eu acredito que os Estados Unidos não vai querer deixar, ter chance de dar merda esse jogo, tá? De, levar um 0 a 0 ali, jogar meio sem vontade, levar esse 0 a 0 pro segundo tempo, correndo um risco de acabar terminando a rodada fora dessa zona aqui, fora quase falei, ele tava em segundo, fora da zona aqui do acesso direto, da vaga direta para a Copa do Mundo. Então, dito isso, acredito que ele vem para matar esse jogo no primeiro tempo e dá para buscar, é isso que eu vou tentar buscar no ao vivo, lembrando que quem vai fazer pré-live, vitória no primeiro tempo, é sempre um risco maior, né, porque você tem metade do tempo para buscar o seu green, mas eu acredito, como eu disse para vocês, pela minha leitura desse jogo, eu acredito que os Estados Unidos vêm para matar, placar para mim 2 a 0. Tropa, 11 horas tem o jogo do Canadá, o Canadá tá fazendo uma grande campanha, 5 vitórias seguidas, está com 22 pontos, vai enfrentar o El Salvador, que está em nono, El Salvador. Na moral, só uma catástrofe conseguiria fazer o El Salvador, catástrofe para os outros, tá? Chegar aqui pelo menos em quarto, para mim é praticamente impossível, então o mais interessado nessa partida é o Canadá. Tá bom? E eu acredito que o Canadá, que ainda está invicto na competição, ele não perca para esse time fraco do El Salvador. Se a gente olhar aqui, o El Salvador dos últimos 8 jogos, em 6 foi a primeira equipe a sofrer. O Canadá está 10 jogos invicto. Eu acredito que ele não perde. A gente tem uma cotação boa para buscar um empate anula e pode ser interessante, tá bom? O jogo às 11 horas, né? Vai ser difícil de acompanhar, principalmente para quem tem que acordar cedo no outro dia. Mas quem quiser fazer uma fezinha aqui, vai com um empatezinho para ficar safe. Mas a tendência do Canadá ganhar esse jogo aqui é muito, muito grande, beleza, tropa? Então vamos lá, vamos para o estadual? Para mim, a gente fechou aqui, não vou falar de Copa do Rei, porque os times vão, a maioria vai com o time reserva, tô fora. Apesar de ser quarta de final, os times podem ir com jogadores titulares. Então aqui para a Copa do Rei, para mim gols, tá? Depois sai o primeiro gol, a outra equipe ela vai ter que ir para cima também, porque Copa do Rei é legal, que é partida única. Estamos na quarta de final, indo para a semifinal. E pode valer muito a pena aqui buscar gols ali, momentos de desespero no segundo tempo. Para mim, essa é a pegada da Copa do Rei. Paulista, Corinthians e Santos, clássico, 9h35 da noite. O Santos não fez gol ainda, né? Deixa eu ver. Santos empatou com a Inter de Limeira em 0 a 0 e perdeu em casa para o Botafogo de 1 a 0. E o Corinthians ganhou de 1 a 0, um sofrimento no segundo tempo, que o Corinthians parou de atacar, deixou o Santo André atacar o segundo tempo inteiro. Empatou em 0 a 0 com a Ferroviária. Duas equipes under, duas equipes que o histórico é under, dos últimos 9 jogos, em todos os 9 a gente teve menos que 3 gols. Para quem não sabe, under é quando a partida ela costuma ter poucos gols. O Corinthians dos últimos 5, em todos os 5 foi under, claro que acaba englobando a temporada passada, o Santos em todos os 10. Falar para vocês, para mim esse jogo aqui tem cara de ser 1 a 0, 0 a 0, para mim tem cara de ser um jogo horrível, horroroso, tá? De duas equipes que são under início de temporada. Posso queimar minha boca esse jogo ser movimentado, ser 4 a 4, 5 a 5, mas na moral, a tendência, analisando as duas equipes, analisando que a gente está em início de temporada, é realmente a gente ter um jogo bem fraco, tá? Bem fraco mesmo. O pessoal sabe que eu sou vascaíno, eu sou acostumado com jogo fraco, o Vasco é horroroso já há muito tempo. Porque eu falo de algum time, pessoal, mas e o Vasco? Eu sei que o Vasco é ruim, pô. O Vasco é horrível, os jogos do Vasco são ruins, mas eu posso comentar dos outros também, pô. Não é porque meu time é ruim que eu não posso comentar. E pra mim tem tudo pra ser um jogo horrível, tá? Horrível. E eu espero estar errado, porque eu vou tentar ver esse jogo aqui. Mengão contra Boa Vista, vai ser a estreia do técnico Malvadão, que agora já vai com o time principal, não vai mais com a molecada, né? Até pro técnico estrear bem, tem que botar o time principal. Tem aquelas exceções, né, que o Gabigol tá na seleção, o Everton Ribeiro tá na seleção, o Isla tá também, a Arrascaeta, Rodrigo Caio para variar tá machucado. Cara, é jogo do Flamengo ganhar o primeiro tempo, tá bom? A estreia do Flamengo na temporada, deve entrar o Pedro, o Marinho parece que já vai ser relacionado, eu não sei se vai ser titular ou não. Mas, tem tudo para estrear em casa e amassar o Boa Vista, tá? O Malvadão, para mim, vai amassar o Boa Vista, não tem jeito. E Boa Vista, Boa Vista aqui empatou com o Vasco, empatou com o Botafogo, mas não vai dar não, mano. O time do Flamengo é muito bom, que isso. Mas tem aquele negócio, né, de ser início de temporada, os jogadores estão ali, ainda não entraram em campo, pode ser que leve ali o Flamengo chega assim um pouquinho devagar, mas é muito difícil não acreditar que o Flamengo vai amassar esse jogo, tá?
Falando aí do Vascão da Gama, 9h35, Vasco contra Nova Iguaçu, Vascão empate anula, Vasco em São Januário já começou mal, igual temporada passada, parecia que o Vasco jogando em casa, parece que está jogando fora de casa, pô, nunca vi isso. Mas o Nova Iguaçu, ele veio muito mal essa temporada no Campeonato Carioca, já vem com um empate e uma derrota. O Vasco tem tudo para vencer, o Vasco que não deve tropeçar de novo em São Januário, mas como a gente tem uma cotação de 1,50, quem aí tiver ainda meio nervoso, dá para ir com empate anula. Para mim o Vasco não perde, no máximo empata, mas a tendência é do Vasco ganhar, tá? Não falo isso porque eu sou clubista não, porque eu acredito realmente que o Vasco vai ganhar esse jogo. 4h30, Campeonato Gaúcho, Grêmio e São José, Grêmio jogando em casa. O Grêmio não tem jogado bem, as duas partidas o Grêmio não jogou bem. A primeira ganhou, mas poderia ter levado o empate, e a segunda ele acabou levando o empate. Vamos ver, né? Porque assim, conforme os times vão jogando, a tendência é de eles melhorarem, eles começarem a entrar em forma, eles começarem a pegar ritmo de jogo, pegar entrosamento para times que mudaram os jogadores. Eu acredito que o Grêmio deva vencer esse jogo, mas toma cuidado, o São José não é um time de bobeira, tá invicto aqui já no início do campeonato. 9h da noite eu tenho, 7h da noite eu tenho o Inter contra São Luís que acabou de ganhar do Juventude, então toma cuidado com essa partida. Esse jogo é fora de casa, né? Não é no Beira-Rio. Então, pô, pré-live eu não entraria não, tá bom? Pelo jogo que o São Luís fez ali com o Juventude, porra, pré-live eu não entro não. Por mais que o Inter esteja bem já nesse início, ganhou as duas. Mineiro, Atlético Mineiro e Uberlândia. O Atlético, pô, já botou o Hulk, botou a galera aí nesse último jogo, venceu e venceu bem. E se entrar novamente com o time ali, deve vencer de novo. Eu não tenho odd, mas eu não entraria odd abaixo de 1,3, tá? Justamente pelo fato do jogo ser fora de casa. Cruzeiro e América Mineiro, clássico, tô fora demais dessa partida aqui, muito fora mesmo, aconselho a vocês a ficarem de fora também. 8h30 da noite, pelo Pernambucano, eu tenho o Sport contra o Retrô que venceu o jogo, o Sport amassou. Cuidado com a odd, tá? Se eu tiver uma odd também, cara, essa odd aqui do Sport eu só entraria de 1,5 para cima. Por mais que eu não conheça muito o time do Retrô, mas quando esses times jogam fora de casa, eu tenho receio início de temporada. Beleza? Pô, CRB e Alagoinhas, estou fora desse jogo aqui. Tem um jogo aqui do Olympiacos, mas o Olympiacos ele tem jogado mal esses últimos jogos, aí tem me desanimado. Para entrar em 25 eu não entro. Esse jogo do Olympiacos vai ser ao 12h15. Deixo só para vocês, né, tiver vendo o jogo, viu que o Olympiacos está jogando bem, está se impondo como um time dominante, como o brabo da Grécia, vale a pena buscar alguma coisa, mas pré-live, contra um time aqui que, embora seja o 10º, ganhou 3 dos seus últimos 5 jogos, a 1,25 para mim não vale, pelos últimos jogos que eu vi do Olympiacos. Provavelmente vai vencer, mas é um risco que eu prefiro não correr. Às vezes durante o jogo você pega uma odd até maior. Beleza? Agora sim, bom tropa, fechamos nossos jogos, deixa eu ver o horário aqui, tá dentro do horário. Espero que a gente tenha um dia muito bom, tá bom? Procure sempre as melhores oportunidades, cuidado com camisa, principalmente no estadual. Pô, de coração, eu aconselho a procurar mais jogos das equipes que estão jogando em casa, porque esse início de temporada é complicado, ou então equipes que são muito, mas muito acima, no caso do Atlético Mineiro, beleza? Dito isso, tamo junto no Green no Red, hein? Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Benfica, tá jogando em casa, precisa muito vencer, ainda mais que veio agora de uma perda de título, tem tudo para amassar o Gil Vicente, eu cravo essa vitória. Segundo jogo, crava a vitória seca do Sporting, vai enfrentar o Lanterna, Belenenses é o pior time da competição, o Sporting tá na briga pelo Porto, tá motivado porque acabou de ser campeão da Taça da Liga, tem tudo para vencer também. E para fechar nosso bilhete, coloquei Vasco da Gama empate anula, vai estar jogando em São Januário contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu começou já muito mal o campeonato, tá com um time fraco. Acredito que o Vasco tem tudo para vencer, mas pra gente ficar safe a gente vai com um empatezinho anula. Essa nossa tripla deu um total de 1,87 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!